Muito bom dia! Estamos começando o Restart Podcast desta segunda-feira, 18 de novembro de 2024, final do ano aí quase chegando ao seu fim. E hoje, ao meu lado, novamente, claro, como sempre, Tiago Riga. Bom dia, Tiagão. Bom dia, Dal. Bom dia, galera aí, nossos ouvintes que estão nos escutando. Hoje é dia 18 do 11, né? 18 do Hoje é 11. o dia do Isso. Conselho Tutelar e o Dia Nacional do Combate ao Racismo. Racismo. Isso. E na nossa frente aqui a gente tá com a presença do Rui Ramos. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, bom dia. Bom Bom dia, dia a Rui. todos. Rui Ramos, que é ex-atleta de futebol, né? Jogou, né? Fez carreira aqui no Japão. Jogou no Tóquio Verde, né, Tóquio Rui? Verde. Tóquio Verde. Antes do profissionalismo era Yomiuri Prabo, Aham. depois virou Tóquio Verde. Defendeu a seleção japonesa também. Mas eu joguei mais na Verde Kawasaki, Ah, sim. Verde que depois Kawasaki, né? mudou, né? Nós Mudou. tivemos que mudar de estádio Aham. e virou Tóquio Verde. Aí eu já tinha parado de jogar, só fui treinador. Sim. Fiquei treinador por 2 anos. E o Rui já tá aqui no Japão há muito tempo, né? Você veio cedo pro Nihon aqui, né, Com Rui? 20 anos. É, Com 20 anos de tinha acabado idade. de completar 20 20 anos. anos. E no Brasil, como que foi essa... Você passou por algum clube ali ou foi totalmente aqui no Japão mesmo sua carreira? Como que foi? Bom, para falar a verdade, eu sou do Rio Aham. e tive que mudar para. Perdi meu pai cedo, tive Sim. que mudar para São Paulo. São Em Paulo. São Paulo, jogando muito na várzea. Sim. E aí recebi um convite para jogar num time que chamava SAD Futebol Clube, que depois acabou, virou São Caetano, Sim. que agora também não está muito legal. Mas eu fiquei 2 anos, com 18 até 20, mas o treinador não ia muito com a minha cara. Quase que na verdade, eu saí da várzea, saí de um time chamado Black Power do Ipiranga, Sim. muito famoso, e no Metropolitano. Sim, sim. E aí os caras me convidaram para ser profissional, fizeram um convite, mas eu fiquei 2 anos, quase não joguei, quando eu recebi uma proposta para vir para o Japão. Sim, sim. Mas tudo que eu aprendia no futebol foi aqui. Foi aqui no No Japão. Brasil foi muito vendo e aprendendo, né? Vendo jogadores que eu admirava jogando e deles roubava alguma coisa, né? Uhum. Pegava alguma coisa daqui e dali e fui me aperfeiçoando, né? E quando eu recebi o convite para ir para o Japão, eu não pensei 2 vezes, né? Falei, eu vou, né? Até tive que conversar com o presidente do clube, seu Saad. Eram 2 irmãos, Aham. Felício e seu Saad. Ele falou, pô, Carioca, você vai... Eu mandei o treinador embora agora, pô, vai chegar a sua vez agora. Aham. Eu falei, doutor, presidente, deixa eu ir. Eu quero ir, quero me melhorar como ser humano também e Sim, como sim. futebolista também. Eu vou voltar um pouco maior. Eu venho aqui ajudar o senhor. Não, não, fica aí, você está precisando de dinheiro, pô, a gente te ajuda, não sei o que. Eu falei, não, a família tá, mas não, eu já prometi pro meu amigo que eu vou. Eu já tinha até assinado o contrato, Ah, é? sabendo que eu não poderia ter assinado o contrato. Aham. Mas Ah, eu queria. entendi. Sabe de uma curiosidade aqui no nosso podcast? Você é o segundo japonês que a gente entrevista. O primeiro foi o Tomohiko Ó, e agora o segundo japonês é você. E pra, aí, me diz como é que foi essa naturalização para um japonês. prazer, sendo o segundo, um prazer imenso de receber esse convite Sim. de vocês aqui, agradeço de coração. Não, o negócio é meio complicado, é uma conversa meio longa, porque eu cheguei no Japão e você tinha que ficar 6 meses. Como o time do Yomiuri Crabo, naquela época, jogava na segunda divisão, Hum. e quando você era campeão da segunda divisão, você jogava contra o último colocado. Não, quando você era. Naquela época, você, para subir para a primeira divisão, você tinha que ganhar a segunda e jogava contra o último colocado da primeira. Hum. E eles tinham perdido 2 anos. Aí um amigo meu, Jorge Onashiro, um baita de um jogador Unicei, morava em São Paulo, perto da minha casa, me fez esse convite. Um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Então nós viemos para ajudar o time a subir. Chegou no Japão, a lei do Japão, você tinha que ficar 6 meses sem jogar. Pô, nós viemos como esqueto, pô, ó, ajudar o time a subir. Depois disso, rapaz, eu fui sempre zagueiro.
E teve uns problemas na nossa defesa, que o rapaz que eu jogava do meu lado, que era sem pai de todo mundo, né? Um veterano, Uhum. e ele sempre botava a culpa em mim. E eu não estava entendendo nada, eu estava entendendo mais ou menos, mas tinha acabado de chegar no Japão, fazia 6 meses, não entendia muita coisa, né? E pedia para os caras me explicar, os caras não estavam explicando. Até que um dia nós tomamos 2 gols, eu falei pro cara, ó, levantei e falei, peraí, o Ramos tá aqui, ó, o Carioca tá aqui, ó, você aqui só, nós tomamos gol só daqui, como é que eu sou o culpado? Teve uma briga, o cara foi e me colocou de ponta esquerda, meu, para não brigar com o veterano, o cara comandava o time, me colocou de ponta esquerda. Segundo jogo que eu fiz, eu peguei uma suspensão de 1 ano. Fui expulso, peguei uma suspensão de 1 ano. Aqui no Japão. Aqui no Japão. Uma coisa incrível. Uma coisa que me julgaram, que reuniram assim, vamos dar 1 ano para ele. 1 ano só. 1 ano. Porque eu corri atrás de um cara. Meu. Sim, sim. E todo mundo no Japão, naquela época, foi o primeiro ano, ninguém me conhecia. Então, manda esse cara embora, meu. O que esse cara veio fazer aqui? Não sei o que. A diretoria do Yomiuri me segurou. Brigou com a federação, brigou com o jornalista, me segurou. E eu tinha uma gratidão imensa. E eu fiquei 1 ano ganhando meu salário e aturando muita conversa, né? Vendo muita injustiça, né? Porque eu vim do Brasil, saí da várzea do Brasil, onde você não leva desaforo para casa, mas cheguei num país que era completamente diferente, tem as suas leis, né? Mas ninguém também me explicou isso, né? Cheguei com 20 anos, no 8º mês eu já me apronto essa. Aí reuniram, me expulsaram, fizeram a reunião na federação na segunda-feira, me deram 1 ano de... E o time me segurou. Aí fiquei 1 ano. Só treinando, não deixava nem você jogar contra time de faculdade, nada. Amistoso, nada. Você entrava no finzinho do coletivo. Eu fiquei. E a diretoria me segurando. Aí foi. Para encurtar a história aí, que a minha história é muito bonita também. Sim. Eu conheci uma pessoa, um treinador, como ser humano também maravilhoso, que se chama Dino Sani. Jogou no Palmeiras, São Paulo, e jogou no Milan. Aí ele falou para mim, eu tinha conhecido uma pessoa, eu já estava casado, né? Foi em 86. Ele chegou para mim e falou, qual é o seu sonho, meu? Eu falei, seu Dino, eu gostaria de ver se eu conseguiria jogar no Brasil. Até que ponto eu chegaria no Brasil se eu fosse profissional. Ele falou, não, eu te apresento uns times pequenos lá, você vai e depois você vai longe, meu. Você tem potencial para ir longe. Você consegue jogar no Brasil, sim. Aí eu fui para casa, fiquei contente, falei com a minha esposa. O seu Dino falou para mim, o ano que vem nós vamos para o Brasil. Aí que deu um estalo que a minha esposa era filha única. Aí eu falei, não vou levar minha filha. Na minha cabeça estava assim, se eu saísse do Japão, eu não voltaria mais. Ou eu ia para o Peru, para a Argentina, ou para Hong Kong, que eu recebi convite para ir. Eu falei, eu não vou voltar mais. Sim. Então, quem vai tomar conta dos pais dela, né? Pais, Aí eu cheguei no dia seguinte e falei pro seu Dino, ontem pela conversa, obrigado ontem pelo carinho, mas por quê, meu? A minha esposa, filha é única. Legal, você é... Vem cá, o que o Yomiuri é para você? Eu falei, tudo, seu Dino, se não fosse o Yomiuri, eu estava passando fome no Brasil, meu. Modo de falar, né? Sim. Não estava, mas nós estávamos passando dificuldade, né? Eu agradeço muito isso. É uma família para mim aqui. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos ser campeão da Ásia. Nós tínhamos sido campeão do campeonato japonês. Você se naturaliza japonês e eu trago um centroavante para jogar com o Takeda na frente e nós vamos ser campeão, que é o falecido Gaúcho, que jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo, centroavante. Sim. Seu Dino trouxe ele, e nós fomos campeão da Ásia. Nisso aí, eu cheguei em casa, minha esposa falou, mas você não precisa se naturalizar. Eu falei, não. Por tudo que o Yomiuri... Aí depois disso também, eu voltei, depois de 1 ano, eu voltei a jogar, e tudo quanto é prêmio que o Japão tinha, eu ganhei. Fui artilheiro, bola de ouro, bola de prata, melhor jogador da liga, de tudo. Que legal. Só que, depois de 2 anos, peguei uma moto de um amigo emprestada e sofri um acidente. Eita. Aí os caras, de novo, em mim, manda esse cara embora, meu. Onde já se viu isso, não sei o quê. O Yomiuri segurou a barra para mim de novo. Aí, nessa hora, nessa época, também estava meio complicado no Brasil para mim.
Eu não podia sair do Japão de jeito nenhum. Uhum. E o Yomiuri segurou. A diretora e o presidente segurou. Então, eu com essa gratidão, eu falei, se for para o Yomiuri ficar forte, eu vou me naturalizar. Não foi para jogar na seleção. Os caras acham que foi. Não tenho nada contra quem naturaliza para jogar na A seleção. seleção é consequência, né? Não, para mim Sim. não. Para mim foi por gratidão. Porque é uma Gratidão, coisa que eu isso, é. sempre soube e aprendi. Tanto no Rio, como eu fui mudei para São Paulo, que eu fui abraçado por uma família Brequipau do Ipiranga, em Metropolitana, do Ipiranga, que Sim. me abraçou. Então, lá ali a lei, assim, não tem vez para X9, não tem traição de amigo, Sim, não tem nada, sim. e tem que haver gratidão. Sim, com certeza. Então, eu fui criado nisso. Aí cheguei aqui e falei, não, 2 vezes a diretoria me segurou, eu falei, não, eu vou me naturalizar com o maior prazer. Eu peguei e me naturalizei. Aham. Passou uns 4 meses, rapaz, uma confusão que eu tive com esse treinador. O pessoal me chama na federação. Aí eu chego em casa, a minha esposa fala que antigamente o jogador brasileiro era muito marcado. Sim. Você jogava contra a faculdade, qualquer time, marca o cara lá. Marca o Ramos, marca fulano, marca o Jorge. Não deixa jogar. E os caras te batiam muito e o juiz fazia vista grossa. E como o japonês naquela época não é como agora, 1,65 m, Uhum. 1,70 m, no jeito de jogar, Aham. mas machucava, quebrava os narizes dos caras rapidinho, né? E era maldoso também, né? Aham. O jogador que estava da várzea, né, meu? E eu sempre era chamado na federação, os caras me chamando a atenção com isso, né, mano? Você vai tomar um gancho forte, nós vamos tirar do Japão. Para de ficar quebrando o nariz aí, machucando o jogador do Japão. Eu falei, não, eles estão me machucando primeiro e ninguém fala nada. Eu não era vítima também, mas Uhum. também não fui santo também, mas Uhum. também. Aí a minha esposa falou, você está fazendo de novo alguma coisa? Você não parou com isso? Eu falei, por quê? Te chamaram na federação. Cheguei na federação, falei, não. Botei a camisa, a roupa da missa, né? Só tinha uma roupa só, né? Da missa. Fui lá, tinha o presidente, o treinador e mais 2 pessoas. Eu falei, cara, mas eu não tenho feito falta feia, não tenho brigado com ninguém. Aí o treinador, cumprimentei, o treinador pediu pro presidente, pro vice sair. Sim. Aí ficou nós 2. Ele falou, Samuel, eu gosto de você. Eu gosto de você, meu. Eu sei quem é a sua pessoa. Mas você é muito sujo, meu. Se você para de ficar pegando o jogador na maldade, eu te levo para a seleção. Eu falei, parei na hora. Falei, tô dentro, pode confiar em mim. Aham. Eu tomava cartão toda hora, sabe? Às vezes era de reclamação, às Uhum. vezes era de maldade mesmo. A seleção japonesa você defendeu entre 90 e 95, foi isso? 86, a primeira vez que eu entrei foi em 80, né? Ah, 89. Foi na Copa da Ásia, Ásia Cup em Pequim. Pequim. Entrou justamente, Ah, eu e o tá. Kazu O entramos Kazu. junto. Foi em 89, se eu não me engano, 88, 89. Esse Kazu aí foi aquele que jogou no Santos? Isso, ele Ah, mesmo. tá, tá. Eu lembro dele Ele no veio do Santos. Brasil, Aham. ele veio também para jogar no Yomiuri. Uhum. Ele veio com o seu Pepe San, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Seu Pepe, Uhum. o canhão da vila. Ah, sim, eu sei quem é. Seu Aham. Pepe também Seu trabalhou Pepe. no Aham. Japão. Aham. Ele veio com o Kazu. Ou foi com o seu Carlos Alberto Silva, falecido Uhum. Carlos Carlos Alberto Alberto Silva. Silva, sim. Eu lembro que o Kazu chegou no Japão, ele chegou também apavorando, jogando bem, e nós fomos juntos para a seleção. Foi na Copa da Ásia em Pequim. Nós não conseguimos jogar, não Você conseguimos fazer quase nada. foi pra Copa, não foi? De Foi, 94? 94 foi É. uma fatalidade. É, né? Eu tava vendo Não. o perfil Ali aqui. onde eu saí foi. Ali foi uma história também complicada, né? Primeira vez que o Japão esteve perto de ir Numa Copa. É, Na Copa dos Estados Unidos, né? nos Estados Unidos, é. Sim, entendi.
Por isso que eu eu, me naturalizei, desculpa, Aham. por isso que eu me naturalizei japonês. Minha naturalização foi Sim. por causa disso. Isso. Por gratidão Gratidão ao, ao ao, povo ao japonês, povo né? japonês. E eles têm um carinho Por muito tudo. grande por você, né, Rui? Graças a Deus. Né? Pode até não gostar de mim, mas o É. carinho, o respeito continua. Não, isso é importante, né? É, que nem aquilo que eu falo, né? Às vezes você não gosta da pessoa, Hum, mas pelo menos tem um eu respeito, né? respeito, pelo Pela menos pessoa, pelo isso. próximo, né? Por mais que você não goste, né? a segunda curiosidade hoje no programa. De tanto que os japoneses gostavam de você na época, tu sabia que na Nintendo, no Superstar Soccer, no futebol, o melhor jogador do jogo era o O Ramos? Ramos, eu vi já Sabia? isso aí. É, no Aham. Super Nintendo, no Superstar Soccer. Bom, É, legal, ó, né? que da hora, meu. E treinador? Você teve uma passagem também como treinador? Eu tive a primeira oportunidade que eu tive como treinador foi com a seleção de beach soccer, Ah, tá, né, do Japão, do da futebol seleção de areia, japonesa. né? Isso, futebol de areia. Depois, em 87, eu peguei, já era Tóquio Verde. Hum, Eles me chamaram para, eu tinha me formado, eles me chamaram para ser treinador. O time tinha caído para a segunda divisão, sim, e eles me chamaram para ser treinador para subir o time. sim. Aí no primeiro ano nós não fomos muito bem, no segundo ano eu contei com a ajuda do Diego, que era do Palmeiras, estava no Rei Sol, foi o melhor jogador da liga em 86, e com o do Hulk, Ah, que está no Atlético no Mineiro. Mineiro, Aham, o Hulk, o fenômeno. sim, E alguns jogadores japoneses que eu já conhecia, eu conseguia juntar o time no segundo ano, apostei tudo, né? Falei para o presidente, só me traz as pessoas, se não der certo eu saio, vou embora, não precisa me pagar, deixa quieto. E a diretoria bancou, e eu consegui, aí nós conseguimos subir. Aí como subiu, eu com meu jeito meio ignorante, eu vi o presidente fazer umas coisas com o empresário, não gostei, falei, tô fora. E entreguei o carro. Até o pessoal da Federação aham, Japonesa queria que eu continuasse na. Pô, agora que subiu, pô, pelo menos fica mais um ano aí, 6 meses. Pô. Eu não. Tem coisa que eu não aceito. É coisa minha. entendi. Então, aí eu parei. Depois, em 2004, 2015, na segunda divisão do Gifu, Hum, eu trabalhei 2 anos e 8 meses. sim, sim. Aí vi muita coisa também na diretoria. E se você quiser continuar na carreira de treinador, você tem que engolir sapo. Eu já engoli muito sapo boi aqui no Japão, mas então chega uma hora que você fala, não, agora não dá mesmo. Não dá. Não dá. E hoje, o futebol hoje, se tratando de seleção japonesa, você vê como que você vê a seleção numa Copa do Mundo com chances de ganhar, jogando com times europeus, né? Eu, eu acho que o futebol agora mundial está muito nivelado. Nivelado, né? Muito nivelado. Quando nós perdemos nessa Copa, que você falou que foi em 94, Isso. foi uma fatalidade, faltando 40 segundos para acabar o jogo. E o vice-presidente da federação me chamou e falou, Ramos, e aí? Eu tinha falado que eu ia parar de jogar. Ele falou, o que você acha que a gente tem que fazer para nós chegar na Copa do Mundo, na próxima na França? Eu falei, tem que começar a trabalhar com a base, Sim. com jogadores jovens, e tem que começar a sair jogador para fora, para pegar a Experiência. experiência, né, Sim. da cultura dos Dos outros outros países, né? países, sim. Itália, França, França. logo depois na Cata saiu Aham. para a Itália, né? Na Espanha, né? Tem que sair, tem que acontecer isso. E ficamos conversando um tempão, meu. E depois disso começou a acontecer, meu. Só o Nakata tinha saído, né? Saiu o Nakata, depois o Caso saiu, depois saiu o Maizono, saiu um pessoal aí. Eu acho que agora o Japão tem grande oportunidade de chegar numas quartas de finais Sim. tranquilo. Agora, se você chega numa quarta de finais, é mata-mata. Tudo pode acontecer. Isso. Você pega num Aham. dia que a equipe adversária não acordou legal, Não tá bem, né? não está bem por algum motivo, e o Uhum. seu time está bem juntinho, amanheceu, todo mundo dando a mão e vamos que vamos fazer história, e as coisas começam a funcionar dentro do campo. Quando chega, eu acho que é difícil você chegar nas quartas de finais. É. Quando você chega nas quartas de finais, eu acho que se você chega, você pode até ser campeão. Uhum. Porque se você ganha na quarta de final de um time bom,
você já entra empolgado para a O próximo semifinal. jogo, isso. Aí, na semifinal, o outro adversário também vai começar a ficar preocupado. Pô. Pô, o Japão, Pô, o Japão chegou numa semifinal, opa, né? não foi à Não toa. foi Aí, tão... quer dizer, Sim. eu acho que o Japão tem É, grande chance, porque pelo menos dessa vez, de chegar nas oitavas, é porque eu acho. o futebol é aquela coisa, né? Claro, o torcedor ele é paixão, né? Ele quer ver o clube que ele torce ganhando sempre, né? Então, às vezes, ele não tem muita paciência para isso, né? Isso, com E certeza. futebol é a longo prazo, né? Não Com é, certeza. não é aquela coisa de falar, pô, você vê, que nem agora, essa história de SAF, né? É. Que nem a portuguesa hoje, Isso, né? né? Que nem eles querem a portuguesa daqui, tipo, 5 anos já numa primeira divisão Isso. do Campeonato Brasileiro, bem, né? No setor nacional do futebol, né? Inclusive até da América do Sul ali, né? Então tem que ter aquela paciência, Não, né, tem que ter, também. tem que ter, tem que ter investimento com o pé no chão, tem que Uhum. ter. Eu achei também muito bom A a portuguesa vira portuguesa, porque a SAF, né? portuguesa é querida, a portuguesa e a América Carioca, a América Sim, do Rio é querido por todas as outras torcidas. É né? o segundo time do coração da. E eu gosto da Não, portuguesa, sou São eu também. Paulino, Sou mas São eu Paulino também. São Paulino e eu gosto desse estilo de jogo. Da portuguesa, do Santos também eu gosto. O Corinthians eu não curto muito, não. É. Não, eu sou São Paulino São também. Paulino também. Meu padrinho, quando eu É. fui morar em São Paulo, na casa do meu padrinho me levou para ver Palmeiras e São Paulo. Foi aonde eu vi, eu tinha 12 anos. 12 anos. Eu vi um rapaz jogar e ficava olhando, falando, cara, tá acontecendo alguma coisa. O que aquele rapaz tem, mas o que ele tem, meu? Aí fui ver, era o zagueiro Luiz Pereira. Hum. Ele tinha uma perna meia X, né? É. Você fala para fora, Uhum. mas jogava muito, mas jogava muito. Foi o primeiro zagueiro, depois eu já estava com 16, 17 anos, que eu comecei a ver a academia do Palmeiras jogar, que eu gostava do time do Palmeiras também e do São Paulo. Aí que eu comecei a reparar nele, né? Na saída de bola. Foi um dos primeiros zagueiros que eu vi roubar a bola, jogar no volante, sair para receber a bola e meter o ponta para fazer o cruzamento para o César fazer o gol de cabeça. Antigamente o zagueiro só roubava a bola e passava, entregava, dava chutão. Ele saiu jogando. Aí eu comecei a fazer aquilo na várzea, tentar fazer. Os caras, não. E meu irmão tinha me falado, não, se você sai de trás do centroavante vai vir em você pegar sua bola, você joga o volante, ele vai fazer assim. Você sai aqui que ele não está te vendo. Só que quando chegar essa bola em você, você aqui não pode perder. Sim. Então você entrega a bola rápido pro companheiro. Você já sai daqui sabendo que se você receber, o que você vai fazer. Pô, eu comecei a fazer isso na várzea, meu. Ah, eu vou te falar, dá dó dos caras, meu. Graças ao Luiz Pereira. Luiz Pereira. Lembra? Que eu joguei sempre na Eu zaga. comecei a assistir futebol, se gostar mais do São Paulo, foi na época do Tele Santana. Não. Aí eu já gostava do Muricy. Do Muricy, o Muricy Do também, Ramalho, o jogou. Muricy foi cria do Tele, né? Entendeu? Então aquele time do São Paulo de 92, 93, inclusive veio pro Japão, né? Nossa senhora. Eu fui ver as 3 finais, eu fui As ver. 3 finais, se você foi Fui ver. ver. Era um futebol, né, se tratando de 92, 93, era um futebol assim, Raí, Miller, Nossa senhora. Toninho Cerezo, Cerezo. nossa, era um timaço do São Paulo também, como o Palmeiras também, né? Na época da academia do Palmeiras, Nossa nossa, senhora. era fantástico o futebol Nossa, antigamente, né? Leão, Luiz Pereira, O Leão, né? Alfredo, Ademir da Guia, Dudu, Leivinha. Nossa senhora. Eu vi um lance até um clássico Palmeiras e São Paulo no Morumbi em 1900 Eu gosto desse vídeo antigo, né, de futebol, pra ver como era o futebol antigamente. O Valdir Pérez no gol era sensacional. Nossa, era Fenômeno. maravilhoso. Um chute que eu acho que não lembro o jogador do Palmeiras, ele buscou no ângulo e não soltou a bola. Era bom jogador demais. Bom demais. Bom goleiro. É, né? E a seleção brasileira, Rui? Como que você vê? Você acompanha a seleção um pouco hoje, atualmente? Acompanho. Não torço muito, não, acompanho. Aham. Eu torço para a seleção japonesa. Né? Não. Dorival está encontrando dificuldade Para para montar a equipe, montar a né? equipe, né? Mas eu estou achando também é muita vaidade do jogador, sabe? Tem Porque o também jogador, essa, se né? tiver muita personalidade, eu vou te falar para você, eu quem sou eu para falar dos jogadores da seleção? Fui criar uma cria do Japão, Sim. consegui chegar onde cheguei.
com meus esforços, meus treinamentos, minha dedicação nos treinamentos, tudo. Quando os caras não estavam me vendo, eu treinava escondido muito, que é para Uhum. aperfeiçoar, né? Mas hoje um time que tem o próprio Rafinha, Vinícius Júnior, o time que o Brasil tem hoje, você não tem que olhar treinador, meu. Sim. Você tem que jogar, meu. Uhum. Você tem que ter personalidade para jogar, meu. Pô, Exatamente. você joga no Barcelona, ganha bem pra caralho, ganha milhões, pô. Aí você vai torcer para os caras depois não voltam para o Brasil, vai para casa dele, vai para a mansão dele de 100 milhões de dólares. Não, não O, dá para o, torcer, meu. É difícil. o Muricy que falou, né? Ele tem. Você falou. Pô, um cara que joga, que nem você falou, joga tipo, sei lá, no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, né, times fortes da Europa. Tem gente que gosta de passar aquelas coisas de, como que fala? Coach lá, Pô, pra entusiasmar o cara. Eu é, falo, irmão, o cara tem um café da manhã de primeira, tipo Hotel 5 Estrelas, ganha bem, tem carro do ano. Você tem que ainda passar um vídeo pro cara ficar, né? eu tive o prazer de conhecer o professor Muricy, que eu fui Aham. fazer um estágio com ele para me tirar a carteira no Japão. Eu tive que fazer um estágio em algum país. Eu fui fazer no São Caetano, quando ele estava no São Caetano. Uhum. Eu estou para ver um treinador e uma pessoa igual o Muricy Ramalho. Como treinador, como jogador, era fã dele. E como treinador, é o melhor para mim que eu Foi já no São Caetano que ele estourou, né? estourou, pô. Foi, né? Nossa senhora. Eu vi de perto o que ele Aham. fez no São Caetano, Sim. com o time que ele tinha na mão. Esse era uma pessoa que devia ser treinador da seleção Sim, é. brasileira. É, ele. Mas não do jeito que ele recebeu o convite, meu. Sim. Que ele conta a história dele, não tem como. Hum, E é uma pessoa séria. sério. Ele, Zico, é uma pessoa séria. Não vão se deixar se envolver por qualquer pilantra. Falando em treinador, quando tu começou a jogar bola, eu acho que eu não era nem nascido Não. ainda, né? Aí o Rui Ramos vai vir aí, eu vou dar uma olhada, né, nos jogos dele, vamos ver como é que ele jogava. Aí Nada, você dava altos passes, hein, nada, altos dribles, nada, foda, hein? nada. Aí eu vi um lance teu, que tu tá, eu não sei em que time era, tava tu e outro jogador, só passe Vi, de cabeça no ar, deu uns 5 passes de deu. cabeça. Foi com o E Bismarck. aqui Hum. no Japão. Aquele do Japão, foi no Japão. Ah, é? Foi o jogador da seleção, foi do Vasco, eu trouxe o Bismarck, Aham. que também foi jogador da seleção brasileira. Foi contra o Urawa. Foi o Kawasaki Verde contra o Urawa, no campo do Urawa. Foi E, engraçado demais. E ficou na história, né? e ali mostrou que tu tinha um domínio com a bola no ar, né? E voltando ao técnico, tu foi técnico de futebol de areia também, né? Fui também. É, e, Fui, cheguei como é que foi essa história aí? Não, legal, porque eu montei um time aqui. Eu estava jogando ainda, tinha sido emprestado do Verde pro Sanga, time de Kyoto, Pablo Sanga. Uhum. Ali, nas férias, eu recebi uma proposta para levar um time para o Rio, para o Mundialito. Falei, mas no Japão não encontro jogador que joga futebol de areia. Uhum. Ramos, tenta arrumar. Nós conversamos na Ásia, então ninguém quer. Talvez a Tailândia vai, que eles queriam fazer com 12 times. Ramos, eles estão tentando promover a Copa do Mundo no Brasil. Daqui 3 anos, 2, 3 anos. Se vocês ajudarem nós agora, vocês vão ser convidados. Malandro. Eu levei cara que não chutava nada, goleiro que não pegava nada. Falei, vamos, goleiro de jacarezinho, braço curto. Eu falei. Aí montei um time, tinha 2 caras só que jogavam na areia em Okinawa, muito bom jogador, por Uhum. sinal. Aí eu montei um time, até ex-jogadores também, levei e, e fomos jogando. 2 anos seguidos eu fui. Aí passou o terceiro, quarto ano, teve a Copa do Mundo. Aham. Aí eu fui como treinador. Tudo bem. Daijobu. Daijobu, vamos. Tinha falado. Desculpa, perdão. Né, Daijobu. Diogo? Lá em Okinawa? Eu tinha levado dois jogadores bonzinhos para Okinawa, que só tinham jogado em Okinawa. Hum. O resto não jogava nada. E nós caímos numa chave e nós ficamos. Aí teve a Copa do Mundo. Eu levei um time para Okinawa para treinar, nós treinamos um dia. Só com 4, 5 garotos de Okinawa e mais alguns jogadores. E fomos para a primeira Copa do Mundo no Rio, mano, Uhum. que o Brasil perdeu, foi a França campeão. E nós ficamos em quarto lugar. Só fomos treinar no Rio. Nossa. Treinamos no Rio 3 dias. Aí depois eu fiquei como treinador da seleção, aí saí um pouco, aí a seleção teve três Copas do Mundo, que naquela época a Copa do Mundo era todo ano.
tinha no Brasil 2 anos seguidos, depois teve na França, não sei o quê, e o Japão perdia de todo mundo e não fazia gol em ninguém. Aí o pessoal me convidou, depois que eu saí do Verde. Falaram, Sim, Ramos, você não quer vir treinar? Tá uma bagunça danada, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, vocês me conhecem, vocês sabem o meu jeito, hein? Aí vão, conversei com alguns jogadores, aí fomos para a Copa da Ásia. Eles também não ganhavam a Copa da Ásia, nunca tinham ganhado a Copa da Ásia. Sempre entrava em terceiro, porque na Ásia entrava 3 times, e o Japão só entrava em terceiro. Aí eu fui campeão em Dubai. Em Dubai. Aham. Aí fiquei. Mas, Fui campeão em Dubai, em Doha, no, Ca- no Kuwait e em Oman. Uhum. E agora, na penúltima, aí eu fiquei em quarto lugar e entreguei o cargo no Paraguai, em 2019. Paraguai? No Paraguai, Ah, que nós legal. ficamos em E quarto lugar. hoje você já recebeu algum convite já? Ou você pretende Não, falar, não. Hoje em dia fala, não, Hoje não, em dia hoje eu não. vou parar um pouco. Eu gostaria de voltar de novo. Aham. Eu gostaria de voltar. Não na areia, mas eu Na- gostaria. no- Na areia agora tá bem encaminhada com Tá um bem amigo meu. encaminhado. E eu gostaria de trabalhar mais um ano, no máximo mais 2 anos eu gostaria. Mais 2 anos. Eu- Legal. As coisas que eu fiz de errado, Ah. quando eu fui para 2016, 15, 16, 17, que eu fui trabalhar o GIF, eu vi que eu fiz algumas coisas erradas que normalmente eu não faria, sabe? Sim. Uhum. Aí comecei a estudar de novo, ver de novo como é que tá o futebol, me atualizar, né? Uhum. Porque quando eu fui para GIF também me pegaram de calça curta também, sabe? Eu já não estava mais afim, só queria continuar na areia, sabe? Aham. Aí minha esposa faleceu, minha esposa gostava muito de futebol de areia. Foi até na Copa do Mundo da Itália. Uhum. E eu tava com um time bom pra caramba, eu falei, nossa, eu vou apavorar. Aí minha esposa faleceu, rapaz. Eu não sei o que aconteceu, meu. Nada dava certo pra nós. E tem algum jogador do campo que joga areia hoje no Japão? Não, não, Ou já é tudo já tudo criado na já areia criado mesmo? na areia. Criado Agora na é criado na areia Na mesmo. areia mesmo, né? E o Bacana. pessoal treina mais lá em Okinawa? Agora a gente tem aqui em Chiba Ah, em também, Chiba. tem em Tóquio, em Chiba, tem Tachikawa, Uhum. Tachihitibichi, que está jogando Ozo, um jogador famosíssimo também, que é naturalizado, brasileiro naturalizado, ele é do Leme também, ele é do Rio. Uhum. Joga muito, ele é da escolinha do Vasco. Jogou no futebol no Vasco, mas foi cedo também para a praia. Praia. Aham. É um fenômeno, é um fenômeno. Né, Joga eles treinam muito. na praia mesmo. Não, então, na vez na praia. Agora, Aham. hoje em dia, o pessoal está confundindo que futebol de areia, futebol de praia, tem que ser na praia. Exatamente. Não, Não sim. precisa ser na não praia. tem mais nada. Se Aham. você tem, nós fomos agora aí, na Espanha também é na praia. Mas você encontra um parque de diversão, eu vou lembrar o nome da cidade, do país, e eles fizeram bonito pra caramba, dentro do parque de diversões. Você arrumar um espaço, você tem que Uhum. fazer a quadra. Aham. Tá, 1.000 pessoas assistirem Sim, e a sim. quadra você faz em qualquer lugar, você tem na areia. Aham. E quando é feito na praia, eles arrumam areia, Arruma traz de outro lugar, como é que é? mas ali eles limpam um pouquinho, não é muito legal, não. Só tem para jogar mesmo em Kobe, Em ou Kobe? então em Okinawa. Para mim, na praia, Tá. para mim tem que ser em Okinawa. Okinawa é Senão é show de bom. bola. O clima de Okinawa é diferente, né? Completamente. Parece o Rio de Janeiro. Parece, eu sempre ouvi falar que tem um clima mais tropical, tipo Brasil, assim, né? É, lá Okinawa, é né? bom. Né? Ixi, Okinawa é A top. areia também é boa para jogar, para se jogar lá também é Porque boa. as areias aqui das praias de cá é mais, né? Machuca o pé, Machuca o pé, né? Para você jogar realmente, os pés acham que você é quente, não. Não. Porque ele escoa, Aham. tira Ah, toda a sujeira. Sujeira para poder Então, praticar o para futebol ficar de bom. areia. Então fica bom. ó, terceira curiosidade hoje do programa. Hoje também, dia 18/11, é o 110, o pintor, gravurista e professor gaúcho Iberê Camargo completaria 110 anos hoje. E falando em arte, pintura e gravura, a gente tem um presente do Evaristo, que é lá do lado de Aichi, Nagoya, por aí. Ele fez uma caricatura de você, vou E mostrar aqui. eu quero aproveitar aqui esse momento, mandar um abraço pro pessoal do 15 de Piracicaba, que fez 111 anos. Sexta-feira 111. passada, Caraca, ó, uma tradição do futebol parabéns. interior de São Ah, Paulo, ó. 15 de Piracicaba, da onde saiu o Sidmar e jogou também. Demais, O Sidmar mano. foi Parabéns, mano. 111 anos, o 111.
15 Olha, Piracicaba lá, quem é esse aí Ramos. na tela aí? Caracas, Olha lá, Evaristo. bonito pra caramba. É ele que faz a caricatura de um monte de pessoas aí, Sim, pessoas famosas, pessoas que pedem pra ele fazer, e esse aí ele fez em homenagem a ao você, Ramos. Legal, lá com a legal, bola de legal, ouro na legal, mão. legal. Quero mandar um abraço aqui pra Sueli Gucci, se conhece? Cantora. Você conhece, mano? Ela Canta muito, canta canta muito. muito. É, Quero mandar um abraço pro Fernando também, que tá nos assistindo lá em Baraque. Um abraço pro Santos Ó, também, né? Santos, Santos né? sempre tá curtindo a o gente Santos, aqui. Santos, né? Santos. Ô, Santos, um O abração Santos aí. também tá Boa, curtindo a boa gente pessoa, aí. mas chato pra caramba. Ah, Mas eu amo você, Santos. Sueli também continua cantando, tem uma voz muito bonita. A Sueli, ela canta bem. Ela esteve com a gente Graças aqui a Deus. já. Nossa, Também. canta Um muito, abraço pra canta Sueli. muito. e Precisava de um agradece, espaço maior, né? Sim. e agradecer também o Bacanas lá, né? É, O ao André. Bacanas, o André também, É né? o André que fica ali na Aqui na 142, cidade de né? Oizumi, Bacana refeições aí. Refeições, que é o nosso patrocinador aqui, tá? Do Ó, Restart. obrigado, obrigado. Tá aí nos patrocinando hoje. E falando em arte, né? Porra, Falando legal. em Da música arte, agora, né? a música, Tá bonito, hein? Tá bonito né? mesmo. Tá Olha lá, bonito, ó. rapaz, ali, ó. Tá chique, hein? Ficou muito chique Esqueci, mesmo. cara aí, Muito bom. Cacoi aí. O trabalho muito Aquele bem cara, feito. cara, ele já foi bom de bola, viu? É, Era fã dele. né? Foi cracaço de Fiquei bola. sabendo que esse cara agora tá na Tá música. na música. Que é isso, Conta gente, pra que é gente, isso. Ramos, como que surgiu Rapaz, a música na vida sua? foi de nada, É? rapaz. Bom, eu sou do Rio, né, mano? Nasci no berço do samba. No berço do samba nasci, a família toda. Tinha um restaurante aqui em Tóquio, que na época chamava Copa Tóquio, Hum, em perto do Estádio Nacional de Tóquio. Aí tinha muitas dançarinas naquela época, muitas modelos, e muitos jogadores de futebol também, bem famosos, né? O Edmundo também teve aqui, o né? Edmundo, aham. O Hulk também tinha, O o Hulk. Diego, né? Aí tava num sábado no Acarajé, num bar em Oropong, aí eles falavam, Ramos, pô, só você para arrumar um lugar para reunir todo mundo, só você, só você. Eu tinha ido para o Brasil. Quando eu fui para o Brasil, eu tenho 3 amigos que é músico no Brasil, do Black Power do Ipiranga. Eu falei para os caras, você não quer vir aqui? Não quer ir para o Japão, não ficar 6 meses lá, não? Ó, vamos junto. Vocês arrumam uma cantora, a dona da casa que é uma cantora. Aí eu voltei para o Japão e fui falar com a dona Keiko, né? Que é a dona do Bacana, que ela também, ela que fez o primeiro Bacana, né? A Aham. rede do Bacana, era, foi Sim. dela, né? Depois ela abriu esse Copa Toca. Ela mudou o nome na época da Copa do Mundo, 2002. Aí, rapaz, falei para a dona Keiko, eu vou fazer um pagode de mesa aqui, a senhora. Pode trazer 3 músicas aí, que os caras já arrumei para o pessoal vir. Pode trazer. De repente, rapaz, um domingo eu falei para ela, eu queria um domingo para mim, a senhora me dá um domingo. Vamos fazer, vamos fazer. Aí surgiu, peguei os caras da banda, tinha um irmão meu que toca, o Marquinhos, que toca comigo até Sim. hoje. Falei, vamos fazer, meu, vamos fazer um negócio, meu. Pegou, meu. Pegou. E naquela época, nós fazíamos quase de 45 dias um pagode, mas lotava, meu, lotava. Mas tinha muitas casas brasileiras, ajudava muito isso, e muitas modelos, meu. Reunia muito, mas mesmo assim, nosso público, 50% era japonês, meu. Que eu gostaria, quando eu abri o restaurante também foi assim, eu faço coisa para japonês. Não falando mal de brasileiro, que eu não esqueço a raiz de onde eu saí, mas Sim. o brasileiro deixa você muito na mão, sabe? Então, você tem para fazer um restaurante também, tem que fazer coisa para pegar, para japonês. Sim. Você tá aqui, né? Na No terra, Japão, é. né? E pegou, rapaz, mas pegou de um jeito, meu. De 45 dias nós fazíamos, entrava 400, 350, 450 pessoas Nossa. na casa. Ficava super lotado. Aí fui fazendo. Aí quando eu fui para a seleção, quando eu peguei o verde, aí eu tive que parar um pouco. Sim. Aí no primeiro ano nós tivemos uma época boa, aí eu já fui ali no presidente, falei, eu tinha um compromisso, eu tenho que arcar com um compromisso. Só que nós estava ganhando. Aí eu aproveitei e falei, pessoal, vamos fazer agora, que ninguém vai reclamar de mim, porque nós estamos ganhando. Tá ganhando, lógico. Aí depois começamos a perder, eu parei. Hum. Aí no segundo ano, nós começamos bem, fomos mal pra caramba, no fim nós ficamos... O Diego e o Hulk também ajudaram muito. Ficamos 16 partidas invictas e conseguimos subir. Sim. Ficamos em segundo lugar, o saldo de gols, e conseguimos subir. Aí eu voltei, como eu saí, aí eu voltei a fazer.
E a minha filha também gosta muito de música, né? Ela Começou canta a fazer. junto com você? Canta. Que bacana, que legal isso. Ela vai cantar dia 1º? Canta, canta. Dia 1º agora? Ó, pode dar um recado aí, a hora Pode, Fica à pode. vontade, Ramos. a gente tiver um tempinho, aparece lá em Shibuya, nós vamos fazer um pagode esperto. Galera, contamos com a presença de vocês. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Sei que é um pouquinho afastado, vai até 11 horas, é a hora que vocês quiserem ir embora, vocês vão. É um ambiente agradável, tem caipirinha, feijoada, pagode do bom. E minha filha também canta um pouco. E a minha filha normalmente canta 9h30. São 3 entradas que a gente vai dar, das 6 até as 11, até a hora que o pessoal tiver que ficar na casa, a gente fica. Conta com a presença de vocês. Se tiver um tempinho, apareça um dia, ela vai nos prestigiar. O convite está feito e de coração. Em Shibuya, no Clube Visal. né? Visal, no Clube Visal. Visal. Clube Não, Visal. entra daqui a pouco você coloca. Eu coloco não, lá. O pessoal o pessoal, inclusive, vai pedir o local que O fica, local né? Vai ser onde vai é um ser. lugar muito bom, é em Shibuya. Vizero Club. Uhum. Bom. É isso A música aí. agradável, ambiente agradável. Vamos gostar. Vai estar o Marquinhos lá. O Marquinhos vai estar Marquinhos aqui conosco Esse- aqui, esse dia é fera, 28. esse é fera. O Marquinhos vai estar aqui também com a gente. Falando um pouco. Então ele já dá o endereço, já manda ele dar o endereço. É. Porque esse é um dos músicos que eu falo assim, eu conheço ele mais de 33, 34. É uma pessoa que canta de tudo, né? Sim. Uhum. Não é aquele cara que é só da música bossa nova, do pagode. Não. Ele tem umas músicas autoral, né? Que Tem, eu meu. vi lá. Ele foi Tem. músico, meu. Aham. Ele teve um grupo que fez um sucessinho no Brasil há pouco tempo, né? Um pouquinho antes de 90, 80 e pouco. Mas legal. O ambiente é bom sempre. A gente faz um pagodinho pra Tu toca o quê? Toco tantã. Tantã. Cantar não canta nada, nem mulher. Vai cantar o quê? Não cantar Pessoal, nada. tá todo convidado aqui. Vamos lá ver o Ramos. A filha dele vai cantar, o Marquinhos também vai estar lá. Dia 1º de dezembro, tá? Já cai no domingo. Domingão. Todo mundo convidado aí para curtir um pagode de primeira com De o Ramos. primeira, de Curtir primeira. uma feijoada, uma caipirinha. Uma caipirinha, Aí. rever os amigos, conhecer Isso, pessoas novas. Exatamente. Isso é muito legal, conhecer É. pessoas novas, né? Pegar energia positiva para aturar a semana toda, o mês todo. Né? Em fevereiro vou fazer um outro, não sei o lugar ainda, mas é a primeira vez na minha vida que eu vou fazer o meu aniversário. Ó. Porque 9 de fevereiro cai num domingo, e eu estou arrumando um lugar para fazer, ou eu mesmo nesse lugar em Shibuya, que depois vocês vão ficar sabendo o endereço, ou em Shinjuku, numa discoteca famosíssima, que vocês vão adorar, um ambiente incrível. Vai ser no dia do meu aniversário, mas até lá eu volto. Com certeza. Aí sim, hein? Eu quero ver a sua filha cantando. Não, canta muito. Eu não vi ainda. Canta, o pai engana. Aí É. canta. Não, foi assim que começou. Aí né? o pessoal tocava cavaquinho, baterista, tinha um cara bom da bateria, que são os 3 irmãos, e do pandeiro. Não tinha o cara do tantã, tinha um surdo. Eu falei, não, surdo não, deixa que eu toco o tantã. Aí nós começamos a ensaiar um pouco. O tantã é feijão com arroz, eu toco. Feijão com arroz. Lembra quando você jogava bola? Que às vezes você levava a bola e o cara queria te tirar do time? Isso. Aí você falava, eu vou levar a bola embora. Isso. Eu falo pros caras, se me tirar, eu levo o tantã embora. Leva o tantã embora. Arruma outro. E era assim mesmo, Arruma antigamente, outra. no futebol Vou levar meu de bola. rua. Lógico, eu sou dono da banda, Ah! vocês que sabem. Cuidado aí, Ai, gente. Olha, que o Ramos leva o tantã embora, né? Deixa ele aí. Ai, que massa. É isso aí. legal, né? Mais alguma coisa com o Ramos aí, aproveitar? Não, Pergunta. Eu tinha uma curiosidade, né? Eu tava vendo ali um histórico, aí eu conheço a J-League, a Japan Soccer, ali a Asian Club Championship. Como é que é essa Copa do Imperador? Copa do é isso aí? Imperador, ainda todos os times. Ah, Eles têm as suas eliminatórias, tem. independente Entra qualquer time, Qualquer da Várzea, time. qualquer time. Ah, tá. Olha, que massa. Aham. Normalmente começa já em março. A final era em dezembro, dia 1º. Lotava o estádio. Na minha época, quando eu cheguei no Japão, ganhava 160 mil ien e tinha 300 pessoas no estádio. Pô. Eu fui disputar uma Copa famosa no Brasil, de Várzea, desafiar o Galo. Tinha 500 pessoas. Pô.
Eu cheguei no Japão porque não era profissional naquela época. Passava na TV, de Passava manhã, na na Record. Record, Eu cara. lembro, eu Até assistia. o Galo. É, eu assistia o Desafio Galo. Nossa, E, era febre Entra lá. então, qualquer time. esse Tenohaira final é sempre dia 1º de dezembro. Ah, Então entra qualquer time. todo E as ano. eliminatórias começam em março. Qualquer time entra. Você montar um time assim. Mas aí você só vai no final mesmo, de vez em quando você entra. Bom time de faculdade tinha. Olha Teve 2 que times da de faculdade hora. que já foi campeão. A Tsukuba, se eu não me engano, foi campeão um ano. A Tsukuba foi campeão, aí o Kokushikan ficou em vice. Entrava a faculdade, chegava até na final. E lota o estádio. Aí que chega a faculdade, o time da faculdade, quando chega numa semifinal, eles mandam a escola toda aí. E aí lota o O estádio. futebol que nem da faculdade saiu grandes jogadores já, não saiu? Quase a maioria sai da Maioria, faculdade. né? A maioria sai da faculdade. Aquele Túlio Tanaka, ele saiu da faculdade? Saiu da Saiu da faculdade. faculdade Saiu da também, né? faculdade. Bom jogador, meu. Uma pessoa Ele também jogou maravilhosa. no Nagoya Grampus também, né? Jogou tem bom. No Nagoya Grampus. Jogou em time bom. Só Time jogou em bom time ele, bom. né? Tóquio também jogou. Jogou, né? É, eu acompanho. Você acha que eu não acompanho futebol japonês também? Ele saiu do Mito, veio do Hiroshima, jogou no Mito, até foi pro Urawa. O Tóquio não, foi pro Urawa, depois do Urawa ele foi pro Nagoya. Exatamente. Depois do Nagoya ele pegou o finzinho no Kyoto, Pablo No Sanga. Kyoto, né? Jogava muito. Hoje ele se jogava muito. aposentou já Aposentou, dos tá bem campos, de dos vida. gramados futebolísticos Já. do Japão. E no Japão não tem um campeonato regional, né? Por ser um país pequeno, sei lá. Não tem, por Não causa tem. disso. Não, É não mais consegue ter. tipo um campeonato nacional Nacional que vai mesmo. até o fim do Aí ano. tem a primeira, a segunda, agora, uns 3 anos atrás, eles montaram a terceira divisão. Cada liga, primeira, Vai ter a terceira só aqui no vai ter a Japão? terceira, Até só a a terceira terceira. divisão? Tem as outras embaixo também, mas você Aham. tem que subir para a terceira, Sim, porque o sim. resto Não é fica que nem no Brasil que uma vai várzea. quinta divisão, Não tem. É a né? terceira só. Terceira divisão. Fizeram agora também, há 3 anos atrás. Aham, entendi. 5 anos atrás. 5 anos atrás. E para a comunidade brasileira que gostaria de participar num campeonato, na Copa do Imperador, é muito difícil para inscrever um É time. difícil. Tem que ter um time mesmo. Tem que ter um time, Aham. mas como assim? Registrado? Registrado. Na federação, Aí que é da tudo. federação. Aí você vai começar a Ah. jogar embaixo, com um time mais ou menos do seu nível. No Ou nível de deles, repente isso. você já pega um nível 3 acima de você. Aham. Que é para você. Como pra perder mesmo. Os caras tiram de propósito mesmo. Né? Aham. Mas, Pode entrar qualquer um, até Cocosei entra. Cocosei Aham. entra. Mas, Nossa. mas aí você Aham. pega um time da quinta divisão, entre aspas, um time mais ou menos de faculdade, perde, né? Não aguenta, né? qual é o requisito para poder registrar? Eu não sei. Não sabe? Não sei. Não trabalho na federação. Mas só só por dar oportunidade já é bem legal, É bem né? legal. Tipo, de todos os times, eu acho É fácil bacana. pesquisar isso. Aham. Na próxima futebol vez eu também. te falo. O futebol também tem a questão dos investimentos também, né? Para você poder ir no degrau. Que Com nem certeza, senão você não vai, né? Não vai, que nem hoje, você vê, Mirassol, Novo Horizontino, o Mirassol já tá na Série A do Brasileirão, ano que Lesão, vem. né? O Novo Horizontino tá quase também. Tá bem, Então, mas demorou demorou tempo. Não veio pro degrau. Degrau, né? degrau. Tem que ser assim, senão não dá. No entanto, que o Novo Horizontino tem hoje lá o filho do Nelson Batista, que Batista, nossa, fera. foi um técnico aqui no Japão Nossa, também. um baita de uma pessoa, trabalhei com o professor Nelson Aham. também. Nossa, fui campeão com ele de tudo. Me ensinou muita coisa. Que é o Eduardo Batista, o filho que tá no Novo Horizontino hoje, Isso, trabalhei com ele só e no Nagoya no também. Nagoya, né? Aí distanciou, queria ser treinador. Legal. Teve até um negócio legal, que teve um Ponte Preta, o Nelson Batista Ponte Preta e o Novo Horizontino, Novo Horizontino agora, filho né? e pai, né? Os dois, Legal, né? legal, né? Daí entrevistaram o Eduardo lá, não, agora é futebol aqui. Meu pai ali, eu aqui, então Legal. Cada um defende o seu, né? defende os seus, com certeza. E aí? Que massa. É isso aí. Então, legal, Agradecer, isso é viu, legal. Rui Ramos? Não, pela nada, sua que é vinda isso. aqui. Eu que obrigado. agradeço de coração. que é Estaremos isso. lá no Falar um pagode pouquinho. seu, viu? Obrigado, mas sem é, compromisso, mas se tiver domingo, um né? tempinho, é domingo, cai no domingo, dia Domingo, 1º. 1º de dezembro já. 6 horas abre, 6 horas 7 abre. horas a gente começa a tocar, toca 1 hora mais ou menos, depois descansa 20 minutinhos, aí canta meia hora, depois a minha filha vem, canta mais 40 minutos, aí para mais 20 minutinhos, aí mais 1 horinha a gente canta. Massa. Aí, o pessoal também não fica muito tarde para ir embora. Ah, Normalmente sim, a gente fecha 11 horas, né? O pessoal
aquela discoteca também, à noite começa a funcionar de madrugada. Ah, Então eles querem dar uma limpadinha, hum. mas a gente fica até 11h30, mais ou menos. Mas porque tocando mesmo até 11 horas a gente fica. toque é um lugar que não para, né, Ah, meu? não. Ali tem. Eu 24 estive horas. em Guinza essa semana passada aqui, né? É um lugar que não para, né? 24 24 horas, né? horas. Ali. Não É. para. Ginza, Roppongi. Roppongi, Roppongi agora deu uma caidinha, mas aham, Roppongi, Shibuya, Shibuya, Kasaka, esses lugares assim, não para, meu. hum, Shinjuku, meu. Shinjuku, né? 24 horas. 24 Você horas no tem ar. coisa boa Boa, né? pra Pra fazer, né? ou coisa ruim também. Isso aí É, Ah, aí depende da pessoa, depende né? da pessoa, Da depende do pessoa que não você está procurando. procura exatamente, né? Rui, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que Mais uma agradeço a vez. vocês, o pessoal da comunidade, eu estou sempre meu carinho pela comunidade. A gente se afastou um pouco, porque a gente fica em Tóquio, só trabalhando em Né, Tóquio, trabalha bastante, né? Osaka, Fukuoka, Sendai, Uhum, Nagoya de vez em quando. É meio, né, quando não tem um pagode aí para a gente vir ver uhum. vocês, aí fica meio difícil, né? Mas obrigado pelo convite. E agora tá, né? Eu acho que o pessoal que está escutando nós aí Aham. ainda está faltando pouco tempo para acabar o ano. Isso, A gente fala pouco exatamente. tempo, mas não vamos deixar para fazer o que a gente pode fazer nesse um Exatamente. mês e meio aqui Aham. para o ano que vem, não, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Isso, Mas eu desejo para vocês um final de ano maravilhoso. sim. Se eu não ver vocês, um Feliz Natal para vocês todos aí. Que o ano que vem seja um ano de muita prosperidade para todos, Muitas muitas alegrias. alegrias, muita saúde em primeiro lugar, que sem a Exato. saúde nós não temos nada. E que Deus deu para vocês em dobro que deu para mim. Ok, muito obrigado. Feliz Natal Feliz Natal e também a uma boa todos, entrada né? de ano. Feliz Rui, ano novo a vocês. De coração. É o muito que o Rio Ramos obrigado. deixa para vocês. E o carinho por ter me Sim, convidado aqui. A gratidão e o carinho sim, continua imenso. sim. E Obrigado. não vamos esquecer, hein, gente? 1º de dezembro, hein? De dezembro, Pagode hein? do Ramos. Ah, Ramos, vim de Guma, vim de Oizumi, vim não sei de onde. Tá, o Aí, pessoal tá tudo dá convidado. um brinde para vocês. Uma caipirinha. E opa! é isso aí, então. Muito obrigado, Obrigado a vocês de Ramos. coração. É isso aí, galera. Falou. Estamos encerrando aqui o Restart Podcast de hoje, dessa segunda, dia 18 de novembro. Tiagão, um grande abraço para você. Obrigadão, Dal. Obrigadão, ouvintes. É Ouvintes, isso aí. pessoal, Sueli, o Fernando, também o Santos. Santos, não pode esquecer do Santos. 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 O pessoal lá da minha cidade de Piracicaba que está acompanhando aqui também. Um grande abraço a todos. Amaral daí, o Pulga, Pagodeiro, Sim, Tutu, Amaral também, Amaralzinho, Marquinhos. Marquinhos, tem Marquinhos. tanta gente para mandar abraços, né? beijos, mas tá tudo de coração. Aqui a gente não esquece ninguém. É, né? Só deixa de falar o nome, mas fica no coração e na mente. Isso que é importante, né? Tá aqui dentro Tá do dentro, tá na coração. mente, pô. Exatamente. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Obrigado, Tiagão, um abraço. gente. Valeu. Então tá. Isso Tchau, foi tchau. Rui Ramos. Obrigadão de coração. Falou.